Graça e paz, irmãos. Bom dia. Devocional nessa manhã, irmãos, será no livro do profeta Jonas. Então, a gente vai estar vendo hoje o capítulo 1. Bom, vamos lá, irmãos, nosso devocional nessa manhã. Vou começar com uma oração e em seguida eu vou ler o texto. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos essa manhã. Gratos porque as tuas misericórdias mais uma vez se renovaram. Gratos por esse dia que o Senhor nos deu, Pai, para glorificarmos o Senhor e conhecermos mais de Jesus Cristo e de Ti, Deus. E como lemos em João, esta é a vida eterna, que possamos conhecer o Senhor e o Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine sobre o Teu plano, nos ensine sobre quem nós somos, à luz da palavra de Deus. O Senhor nos ensine quem o Senhor é, Pai, e dessa forma possamos adorá-lo, possamos viver esse dia, Deus, de maneira que te agrada, de maneira que venha dar louvor e prestar glória a Deus ao teu nome, que é santo, é alguém justo, alguém todo-poderoso, que merece toda a nossa adoração, Deus. É isso que nós clamamos, bendizendo no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, irmãos, nessa manhã vamos fazer esse devocional no livro de Jonas, no capítulo 1 de Jonas. Então eu, aqui na aula de hebraico, eu tenho refletido bastante no livro de Jonas. E eu queria compartilhar com os irmãos algumas das coisas que Deus tem mostrado, né, nos ensinado aqui, e eu acho que vai ser bem precioso. Então o capítulo, eu vou ler 3 trechos do capítulo 1, então eu vou ler do versículo 1 ao 3, depois eu vou ler do 4 ao 11, depois do 12 ao 17, e aí cada trechinho que eu for lendo eu já vou comentando e fazendo algumas aplicações para nós, tá? Então, no capítulo 1 de Jonas, a gente lê assim, dos versículos 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então aqui a gente vê o profeta Jonas, a gente vê esse trecho, veio a palavra do Senhor, que é algo muito comum para os profetas, né? Dizendo que era uma mensagem específica que ele estava dando para o profeta, para que ele comunicasse para o povo. E nesse caso aqui específico, era para a grande cidade de Nínive. E para aqueles que não estão tão familiarizados assim, os ninivitas eram um povo pagão, era um povo que não adorava o Deus verdadeiro, o nosso Deus, né? E então eles eram alguém que não fazia parte de Israel, né? Era um povo não alcançado, digamos assim, né? Então Deus deu essa ordem para o profeta, é uma ordem que está sim de acordo com aquilo do plano dele, né? Mas talvez algo que o profeta não esperava, né? Que ele tivesse que ir para Nínive pregar a palavra em Nínive. Porém, a gente vê diversas vezes isso ao longo da Bíblia, né? Quando Deus dá essa ordem específica para o profeta, ele deve obedecer. E não é isso que Jonas faz. Algo importante aqui também é que ele é filho de Amitai. Amitai significa, né, fidelidade, né? Então a ideia aqui é que Jonas ele é esse filho da fidelidade, né? Ou ele deveria ser esse alguém fiel, né? Ou então a gente já começa a ver o tom que Jonas vai trabalhar, essa ideia de uma ironia, né? Porque ele é chamado de filho da fidelidade, né? Filho de Amitai, mas a gente vai ver ao longo do livro de Jonas que ele não é fiel a Deus, né? Então a palavra de Deus usando aí a ironia para comunicar para nós verdades, né? Versículo 3, né, diz que ele, ao invés de se dispor para Nínive, que era mais ou menos, se você olhar o mapa de Israel ali, mais ou menos ao norte
nordeste ali de Israel, ele foi pro lado totalmente oposto, ou seja, ele foi pro lado contrário, mais ou menos para direção da Espanha, né? Pegou um navio, né? Pagou a sua passagem, digamos assim, e pegou esse navio e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Algo importante aqui nesse trecho do capítulo 1, irmãos, é esse verbo que é usado para dizer que ele desceu, né? Ele desceu. Por quê? Porque ele estava ali próximo de um lugar alto, né? Onde estava a presença de Deus, né? E Deus vem e dá essa mensagem para que ele vá para Nínive, ou seja, mas ele vai para a direção oposta, ele foge de Deus, né? Então isso já mostra para nós algumas coisas importantes aqui. Todas as vezes que ele tenta fugir de Deus, ele começa a descer. Então ele desce primeiro, né, da parte alta até a parte baixa, que é mais ou menos na costa, onde ele pegaria o navio. Depois ele desce, né, da área ali onde os navios ficam para dentro do navio. Depois ele desce da área do navio para dentro do navio onde ele dorme, né? Depois ele desce do navio para dentro da água, depois da água para dentro do peixe, em que ele desce até o mais profundo. Então a gente vê aqui uma lição já, né? De que quanto mais a gente se afasta da presença de Deus, mais fundo a gente vai, enfim, né? A nossa própria rebeldia, né, digamos assim. Deus vai permitir que a gente vá cada vez mais fundo na nossa rebeldia, e a gente vê que Jonas, se Deus não intervisse, ele iria cada vez mais profundo, né, nos seus pecados, na sua rebeldia contra Deus. E aí, agora eu vou ler o trecho de 4 a 11, que diz o seguinte: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava pronto a se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, e o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Aqui na continuação da narrativa, irmãos, a gente vê que mesmo Jonas tentando fugir da presença de Deus, né, tentando ir para Tarsis, né, Deus traz esse vento, né, e essa tempestade gigantesca, enquanto Jonas desce, né, pro mar, pro mar ainda não, para dentro do barco, né, para a parte inferior, e começa a dormir. E provavelmente porque ele não quer lidar com o fato, né, de que ele está fugindo de Deus. Ele não quer pensar, provavelmente está fugindo da situação que ele está, né? E então a melhor forma de tentar fugir, né, é dormindo, ou seja, tentando esquecer os problemas dele, né, as dificuldades dele. Então ele dorme. Então um marinheiro, um pagão, alguém que não conhece a Deus, vai até ele e diz, né, tá dormindo? Né? E as palavras que ele usa aqui, esse marinheiro, o pagão, ele diz assim, basicamente o que Deus diz no capítulo 1 para ele. Os mesmos verbos são usados, né? A mesma construção aqui. Então, mais ou menos assim, levanta, vamos. Foi a mesma coisa que Deus disse no capítulo 1 para Jonas. Diz para ele, né? Levanta, vamos para Nínive. E aqui ele diz, esse marinheiro pagão diz a mesma coisa para Jonas. Então Jonas talvez lembraria que Deus disse isso para ele uma vez já, não faz muito tempo. Então a ideia aqui é: Jonas, se você não vai ouvir de Deus, levanta e vai para Nínive, talvez você escute de um pagão, de uma pessoa que não conhece a Deus, a minha ordem, porque você vai pegar a minha palavra, né? Mas aparentemente Jonas ainda não entende.
E então ele continua não cooperando, né? Porque ele demora um tempo até ele revelar aqui o que a razão porque tá tudo isso de mal tá acontecendo com eles, né? E ele diz claramente que ele é hebreu, ou seja, ele tem um certo orgulho aqui, né, digamos assim, no versículo 8, no versículo 9. Ele começa dizendo, hebreu sou, né? Então ele dá essa ênfase, talvez nesse orgulho aí, por ser alguém que faz parte do povo de Deus, né? E aí eles questionam, né? O que a gente faz então para que isso pare, né? Para que essa tempestade pare, né? Porque ele deixou claro que o Deus dele é o Criador dos céus e da terra, né? E ele sabia então a razão por que tudo aquilo estava acontecendo. E os marinheiros ficam em pânico por conta disso, né? E aí, dos versículos 12 ao 17, né? O trecho final aqui do capítulo 1 diz assim: Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para tragar-se Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui, às vezes, a gente enfatiza tanto essa questão sobrenatural desse peixe ter vindo engolir Jonas, mas às vezes a gente esquece do fato, também sobrenatural, desses marinheiros terem adorado a Deus, sacrificado ao Deus. E aqui não é qualquer Deus, né? No começo eles usam a palavra genérica para Deus, né? Elohim, e agora eles falam especificamente, agora que Jonas disse quem é o Deus dele, né? Esse Deus que fez os céus e a terra, que trouxe essa tempestade por causa da desobediência de Jonas, o Deus Jeová, né? Ele fala especificamente o nome de Deus. Agora eles sacrificam, ou seja, eles adoram Jeová. Então é algo incrível aqui o fato de que Jonas, ao fugir, né, de tentar fugir de Deus, Deus usa até mesmo esse fato de ele tentar fugir de Deus para salvar esses marinheiros que não o conheciam. E é interessante também, então uma das coisas que a gente pode já inferir daqui, né, irmãos, desse trecho do capítulo 1, é que o plano de salvação de Deus, ele vai prevalecer. Ele vai prevalecer apesar da desobediência do profeta, né? Apesar, se a gente pudesse explicar para nós, apesar de nós temos esse privilégio de participar do plano dele, do plano de salvação dos perdidos, né? Mas ele vai cumprir o plano dele apesar de nós. A gente vê aqui eu estava até lembrando da sexta demonstração, da sexto D da nossa igreja, né? Que é demonstração de amor ao perdido. Então uma das coisas que a gente pode com certeza ver desse trecho é que Deus, ele ama o perdido. E uma das coisas que a gente pode glorificar a Deus é não agindo como Jonas, mas é demonstrando amor pelo perdido, né? É compartilhando sim da palavra de Deus, do evangelho com o perdido. E é algo que Jonas não fez, mas ao tentar fugir e evitar compartilhar a palavra, ainda assim Deus salvou esses marinheiros, né? Então algo impressionante aqui que a gente vê. Algo também que a gente vê desse trecho aqui, irmãos, é a obediência moral desses homens pagãos, né? A gente vê que nesse capítulo 1 que fica claro é que Jonas é alguém apático, é alguém que louva a Deus ou honra a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. A gente vê que no versículo 9, né? Sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez a terra e o mar. Bom, ele diz que ele teme o Senhor. Mas Deus acabou de dizer para que ele fosse para Nínive, ele está fugindo de Deus. Que temor é esse, né, irmãos? E a gente vê os marinheiros, logo que Jonas diz, me joga no mar que tudo vai ficar calmo. A gente vê esses marinheiros, na verdade, não jogando Jonas. A gente vê esses marinheiros tentando um plano B, tentando... não, peraí, vamos ver aqui se a gente consegue levar o barco até a costa, tentar jogar Jonas de volta, né? Trazer Jonas de volta.
mas eles veem que eles não conseguem, cada vez mais a tempestade vai se tornando pior. Então a gente vê aqui esse elemento de moral, né, de que os pagãos, esses homens que não conhecem a Deus, eles estão de certa forma agindo de maneira correta, agindo de maneira que Deus exigiria, né? E Jonas, aquele que diz que teme a Deus, né, está simplesmente dizendo que teme a Deus, né? Não tem feito isso de maneira prática na sua própria vida. Então aqui vem uma outra coisa que a gente pode tirar desse texto, né? Que a gente não deve adorar nosso Deus de boca, ou seja, sentir esse orgulho, né, que Jonas sentia de ser do povo de Deus. Mas pelo contrário, né, irmãos, que nossa vida, nossas atitudes transbordem, né, o fato de que nós somos do povo de Deus, né, e não simplesmente um rótulo ou algo que nós carregamos, né. É isso que é realmente uma ironia aqui no livro de Jonas, né, também, né, mais uma. E de ele falar com seus lábios que ele pertence a Deus, né, de que ele teme a Deus, mas não parece que ele teme a Deus, parece que ele teme, que ele só quer fazer o que lhe convém, né? E diferentemente desses homens pagãos, que imediatamente, quando Deus tem esse ato de salvação para com eles, né, ali, os livra, né, ao Jonas ser jogado ao mar, esses pagãos, eles imediatamente se convertem, eles creem no Senhor, né, eles adoram ao Senhor, e não só isso, eles oram, né, para que eles não pereçam por causa da vida de Jonas, né? E é interessante o que ele diz no final do versículo 14, que eles dizem, né, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Talvez aqui a gente já veja um pouco do que vai acontecer ainda no livro de Jonas, né? Esses marinheiros adorando a Deus, porque Deus fez o que aprouve a Deus. Olha só que incrível, Jonas, ele vai ter uma dificuldade enorme com o fato de que Deus está fazendo aquilo que é da vontade do próprio Deus, né? É da vontade de Deus. E Jonas está tendo um problema com isso. Os marinheiros, em adoração, né, em louvor a Deus, diz: Deus, você faz o que te aprouve, né? O que lhe aprouve. Impressionante. E a última coisa que a gente pode ver aqui é o fato das semelhanças aqui de Jesus. Estou finalizando. As semelhanças aqui de Jesus com as semelhanças e diferenças de Jonas com Jesus Cristo, né? A gente vê isso principalmente no fato de que Jonas ele dormia em um barco, né? A gente vê lá nos narrativas dos evangelhos que Jesus em algum momento ele dormiu em um barco também. A gente também vê que, da mesma forma como Jonas foi acordado no barco de maneira meio desesperada, os discípulos acordaram Jesus em um barco de maneira desesperada. Por quê? Porque havia uma tempestade também. Então, algumas coisas bem similares, né? A gente vê também que, no final de tudo, o mar se acalma, né? A gente também vê isso na narrativa do Evangelho, né? E uma coisa que a gente também vê é que os marinheiros e os discípulos ficam com mais medo quando a tempestade se acalma, né, do que quando a tempestade está quase despedaçando o navio, né, lá em Jonas. Então a gente vê algumas semelhanças, mas a gente vê diferenças gritantes, né? Por quê? Porque a gente sabe que Jonas, ele é quase esse antiprofeta, ele não tem seguido a palavra de Deus, ele tem desobedecido a palavra de Deus. Pelo contrário, Jesus, ele de maneira última, ele sim obedeceu a palavra de Deus todos os dias da sua vida, né? Ele sim, de maneira última, né? A gente vê esse contraste aqui, porque Jonas ele foi jogado ao mar, sacrificado, digamos assim, né? Para aplacar aquela tempestade de maneira não voluntária, né? Ele não se voluntariou para poder ser jogado ao mar ali, ele já não tinha opção, né? Diferentemente de Jesus, o nosso Salvador, né? Que ele foi sim crucificado, recebeu a punição pelos nossos pecados, né? E ao terceiro dia ressuscitou triunfante. E ele usa, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele usa essa linguagem aqui, né? Para falar do sinal que ele vai mostrar para nós da sua obra, né? Ele diz que ele vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra, assim como o profeta Jonas ficou no peixe 3 dias e 3 noites. Então, a gente vê aqui também
um pouco, né, dessa ideia de que Jonas, ele é, sim, algumas coisas a gente vê que ele é similar ao próprio Senhor Jesus Cristo, mas em algumas ele é bem diferente, bem diferente. E isso nos aponta para a esperança que temos, irmãos, em Jesus Cristo, no nosso Salvador, que na cruz ele recebeu ali a ira, né, de Deus pelos nossos pecados e nos deu a salvação que nós tanto ansiamos e está com ele para sempre, né, nos céus. E esse foi um devocional no capítulo 1 de Jonas. Umas coisas para a gente lembrar, então, que o plano de salvação de Deus prevalece, né? Apesar de nós, apesar do profeta, o plano de Deus prevalece. É um privilégio para nós participar desse plano. Deus nos ordena, né, que participemos do plano dele, mas ainda assim esse plano vai se concretizar pelo seu poder, né? Então a gente vê a gente podendo participar do plano de Deus demonstrando amor ao perdido, né? E esse deve ser a nossa função. A gente também vê que não devemos adorar o nosso Deus de boca, ou seja, simplesmente por aquilo como um rótulo, né? Como algo que nos define exteriormente, mas de maneira interior, ele é de dentro para fora, né? A conversão, Deus nos salva, então agora a gente serve, né, de maneira na nossa própria vida, né? Como nós vivemos. E de maneira última também, Jonas aponta, né, o nosso Salvador Jesus Cristo, que é aquele que de maneira última, né, nos salva dos nossos pecados e podemos fazer aqui como esses marinheiros, né, louvar a Deus e dizer, né, que Deus fez como aprouve a Ele, né, como aprouve ao nosso Deus soberano. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Deus, nessa manhã, Deus, pela Tua palavra. Mesmo uma narrativa, mesmo um texto, Deus, escrito há tanto tempo atrás, o Senhor ainda usa, Deus, a Tua palavra para nos ensinar quem nós somos, ensinar quem o Senhor é, Deus, e como podemos adorá-lo, como podemos conhecer o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor, Deus, que temos a oportunidade de participarmos do Teu plano, Pai, de salvação dos perdidos e da esperança, Deus, de que o Senhor é soberano, Deus, e o Senhor está cumprindo o Seu plano, apesar de nós, e ainda assim usando a nós, Deus. Que privilégio, Pai. Também louvamos, Deus, pela confrontação da Tua palavra, Deus, de que devemos sim, Deus, ser cristãos, Deus, pessoas que amam o Senhor com a nossa própria vida, Deus, com as nossas próprias atitudes no nosso dia a dia, no dia de hoje. E cada passo de obediência, Deus, é um passo que glorifica o Senhor e que clama que Jesus Cristo, Ele é Rei, que Jesus Cristo, Ele conquistou a morte e nos deu uma nova vida, uma identidade para glorificarmos o Senhor, Deus, e aprendermos cada dia mais de Ti. É isso que oramos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Mais irmãos entraram aqui, eu não falei oi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom dia, mãe. Minha mãe tá aí também agora. Bom dia, de Lourdes. Bom dia, Lana. É impressionante, meus irmãos, esse livro de Jonas, e isso é um pouco do que eu tenho aprendido aqui. Bom, dois dias atrás a gente teve o 4 de julho aqui, né, o dia da independência deles. Foi bem legal. A gente se reuniu aqui com alguns outros estudantes do seminário e a gente teve quase uma comemoração ali transcultural, que tinha um que era da Nigéria, o outro da Colômbia, tinha um outro brasileiro também, americano, né? Então, bem interessante ali as culturas se reunindo e a gente tendo um tempo gostoso juntos, né? 4th of July aqui
parece o ano novo, de tantos fogos assim, né? E então foi um tempo gostoso que a gente teve há 2 dias aqui. Vou mandar um beijo pra Giovana assim, Helena. Bom, irmãos, que vocês tenham um bom dia, uma boa semana e fiquem com Deus.